Continuando nosso curso de gestão de documentos e arquivística, vamos trabalhar hoje nossa terceira aula. O trabalho direcionado na aula de hoje direciona-se principalmente para os sistemas e métodos de arquivamento e vamos trabalhar também com a parte de conservação e preservação de documentos. Essa parte de arquivamento e metodologia de arquivamento, ela se direciona principalmente a como os documentos vão ser organizados para que posteriormente sejam localizados. Mas tão importante quanto a guarda e ordenação do documento é mantê-los íntegros, e a parte da conservação e manutenção ganha um peso fundamental. Nesta terceira aula, os tópicos em estudo são sistemas e métodos de arquivamento, onde estaremos apresentando inicialmente os diferentes métodos e sistemas, e posteriormente as tecnologias de informação aplicadas na preservação, conservação de documentos e restauração de documentos de arquivo. No primeiro momento, vamos trabalhar sobre sistemas e métodos de arquivamento. O sistema de arquivamento é uma sequência de operações que visam o acondicionamento, ou seja, a guarda ordenada dos documentos. Os métodos de arquivamento correspondem à maneira como os documentos serão armazenados, tendo como objetivo uma posterior localização de forma eficiente. Os métodos são determinados pela estrutura da instituição e natureza dos documentos, que deverão ser arquivados, podendo ser racionados em 3 grandes sistemas. Nós temos como sistema de arquivamento um sistema direto, o sistema indireto e o semi-indireto. No sistema direto, você faz a busca diretamente no lugar do arquivamento. Não é necessário utilizar um índice alfabético que remeta ao documento. No sistema direto, é feito através de organização alfabética ou geográfica. Sistema indireto, para localizar o documento, é preciso consultar um índice ou um código que remete ao local através de um número ou registro. São sistemas numéricos e ideográficos. O sistema semi-indireto utiliza elementos do direto e do indireto. É um sistema alfanumérico que emprega simultaneamente os 2 sistemas de arquivamento anteriores. Os métodos de arquivamento são a forma de como eles vão ser organizados, como que eles vão ser guardados. Através da figura, apresentamos os métodos de arquivamento e suas subdivisões. O método básico, em primeiro plano, é apresentado. Ele pode ser alfabético, geográfico, numérico ou ideográfico. O método numérico pode ser simples, cronológico ou digitoterminal. Os métodos ideográficos podem ser alfabéticos, enciclopédico ou dicionário, e numéricos também, duplex, decimal, unitermo ou indexação coordenada. Temos também os métodos padronizados, que se dividem em variedex, automático, soundex, mnemônico e rônio. Vamos estudar um pouco mais detalhadamente cada um dos métodos. O método alfabético consiste na ordenação por meio de nomes existentes nos documentos. É um método mais simples quanto ao elemento essencial a ser considerado for um nome. É considerado o mais simples para os documentos que têm como elemento de organização o nome de alguém. Para evitar erros de arquivamento no método alfabético, é necessário observar algumas regras de alfabetização. Perante a variedade de grafia dos nomes, nós temos 13 regras, principalmente de alfabetização a ser seguidas. Primeira regra:
Para os nomes de pessoas físicas, deve ser considerado inicialmente o último sobrenome e depois o primeiro nome. Exemplo, Marília Lopes Melo, arquiva-se por Melo, Marília Lopes. Regra 2. Não poderão ser separados os sobrenomes compostos por substantivo e adjetivo ou ligados por hífen. Exemplo, Eduardo Lago Branco, Eduardo. Regra 3. Sobrenomes compostos por Santa, Santo ou São não poderão ser separados. Exemplo, Adriana Costa Santa Maria, você vai arquivar por Santa Maria, Adriana Costa. Regra 4. Na classificação de sobrenomes iguais, se o primeiro nome estiver abreviado, terá precedência quanto aos demais. Exemplo, J. Oliveira, J, vem antes de Oliveira, James. Regra 5. Os artigos e preposições não serão considerados, tais como a, o, de, da, do, uma. Exemplo, André Canuto da Andrade. Arquiva-se Andrade, André Canuto de. Regra 6. Os sobrenomes que representam grau de parentesco, como filho, júnior, sobrinho, neto, são considerados parte integrante do último sobrenome, entretanto, desconsiderados no processo de ordenação alfabética, a não ser que representem elemento de distinção. Exemplo, Eduardo da Silva Filho, você vai arquivar como Silva Filho, Eduardo da. Eduardo da Silva Neto, Eduardo da. Em primeiro lugar, vai Silva Filho, em segundo lugar, Silva Neto. Regra 7. Os títulos são considerados na alfabetação, sendo colocados após o nome e dentro de parênteses. Exemplo, General Ronald de Souza. Arquiva-se Souza, Ronald, entre parênteses, General. Regra 8. Os nomes estrangeiros, assim como os brasileiros, serão considerados pelo último sobrenome, exceto para os nomes espanhóis e orientais. Paul Miller se arquiva Miller, Paul. As partículas dos nomes estrangeiros podem ser consideradas ou não. O comum é considerá-las quando escritas com letra maiúscula. Leonardo DiCaprio, Leonardo Di. Charles Dupont, ficaria Dupont, Charles. Regra 10. Nos nomes espanhóis, o penúltimo sobrenome corresponde à família do pai. E é assim que será considerado no processo de alfabetação. Exemplo, Gabriel Garcia Marques, arquiva-se Garcia Marques, Gabriel. Regra 11. Os nomes orientais, árabes, chineses e japoneses serão registrados como são escritos. Exemplo, Al-Ben-Ur, arquiva-se Al-Ben-Ur. Regra 12. Os nomes de empresas, instituições, firmas e órgãos governamentais devem ser registrados como se apresentam. Porém, para a ordenação, os artigos e preposições que os constituem serão desconsiderados, admitindo que sejam colocados entre parênteses após o nome. Exemplo, Fundação Getúlio Vargas, entra Fundação Getúlio Vargas. De Library of Congress, entra Library of Congress e entre parênteses D. Ou seja, que fundação vai primeiro do que library, desconsiderando o artigo na alfabetação. Os títulos de congressos, reuniões, assembleias, conferências, dentre outros, que possuem números arábicos, romanos ou escritos por extenso, deverão aparecer no final entre parênteses. 5º Congresso de Arquivologia. Se arquiva por Congresso de Arquivologia, entre parênteses, 5º. 10º Encontro de Estudantes de Arquivologia. Encontro de Estudantes de Arquivologia, entre parênteses, 10º. Método geográfico.
No método geográfico, os documentos são organizados de acordo com o local da procedência ou produção do documento. Método numérico. No método numérico, o componente do documento a ser empregado são números, e este método é dividido em 3. O numérico simples, em que cada elemento recebe um número pela ordem de entrada, é o registro. Exige o uso do índice alfabético remissivo para localizar o documento no arquivo. O numérico cronológico, além da ordem numérica, também é utilizada a data de produção ou de chegada do documento. Após sua atuação, é colocada uma capa com algumas informações. O numérico dígito terminal, os números são dispostos em 3 grupos construídos por 2 dígitos e que vão sendo utilizados principalmente em grandes arquivos como hospitais e bancos. Métodos ideográficos. Os métodos ideográficos são os organizados por assuntos. Quando o volume documental dos assuntos não é muito grande, utiliza-se o método alfabético. O método alfabético pode obedecer à ordem de dicionário ou de enciclopédia. Quando é a ordem de dicionário, o método alfabético dicionário considera o termo composto na organização. Curso de doutorado, curso de especialização, curso de formação, curso de mestrado, curso de pós-graduação, todos os cursos ficam juntos. No método alfabético enciclopédico, vão ficar separados, porque vão ficar na ordem alfabética, mas eliminando o termo curso. Eles já não estão juntos. Ficaria, então, curso, especialização, formação, pós-graduação, doutorado, mestrado. E a ordem não vai ser mais a ordem alfabética igual que o dicionário. Nos métodos ideográficos, temos também alguns métodos que são nomeados numéricos, pois utilizam também números. Dentro dos métodos ideográficos, temos o método duplex, o decimal e o unitermo. Método duplex. A documentação é dividida em classes, baseando-se nos assuntos, gêneros, espécies e assim por diante, podendo ser criadas classes de forma ilimitada a partir das necessidades. A desvantagem do método duplex é o arquivamento em classes diferentes de documentos com o mesmo tema. Métodos ideográficos, ainda o método decimal, ele foi desenvolvido com base no sistema decimal de Dewey, no qual estabelece 9 classes principais, reservando a 10ª classe para assuntos gerais. Cada classe é subdividida em subclasses e assim sucessivamente. As classes 0, 1, 2, 3, sucessivamente até 9, correspondem classe 0, obras gerais, 1, filosofia, classe 2, religião, 3, ciências sociais, 4, filologia, 5, ciências puras, 6, ciências aplicadas, 7, belas artes, 8, literatura, 9, história e geografia. Dentro das classes, a gente tem as subclasses. Vamos apresentar aqui a subdivisão da classe 6. Dentro da classe 6, no 600 temos ciências aplicadas, 610 medicina, 620 engenharia, 630 agricultura, 640 ciências e artes, 650 serviços gerais, indústria e química 660, 670 manufaturas, 680 manufaturas e miscelâneas, 690 construções. Dentro ainda dos métodos ideográficos, nós temos o método unitermo. Também é chamado de indexação coordenada e se aplica em arquivos especiais e especializados. Existe uma numeração em ordem crescente, que é dada para os documentos em um registro. Posteriormente, se faz a análise do documento
e são colocadas algumas palavras-chave que descrevem o conteúdo e que vão ajudar a pesquisa do arquivo. É feita uma ficha índice com características físicas do documento e uma descrição do documento. Cada termo de indexação ou palavra-chave terá uma ficha dividida em 10 colunas numeradas do 0 ao 9, onde são anotados os números do registro. Esta ficha vai remeter à ficha índice. Métodos padronizados. Dentro dos métodos padronizados, eles foram desenvolvidos para atender principalmente algumas necessidades específicas de algumas organizações. O método Variadex é uma forma de método alfabético introduzido cores para facilitar o processo de arquivamento e recuperação dos documentos. Automático Sondex e o Sondex são métodos automáticos que não são aplicados no Brasil. O Rônio e o Mnemônico são métodos que caíram em desuso. Fica assim, dos métodos padronizados, o método Variadex como o mais conhecido e utilizado nas instituições. O segundo tema dessa nossa aula de hoje é a parte de preservação, que é tão importante como a própria organização. Preservação e conservação de documentos. Com as mudanças nos suportes documentais ao longo da história, é necessário cuidados específicos para manter e conservar com o tempo a integridade dos documentos. As ações e técnicas que auxiliam este processo são preservação, conservação e restauração. A preservação é um conjunto de medidas de ordem administrativa e operacional que contribuem para preservar a integridade do documento. É um manuseio. A conservação é o conjunto de ações estabilizadoras para desacelerar o processo de degradação dos documentos, através de um controle ambiental. É a parte de higienização, reparos e acondicionamento. A restauração é o conjunto de medidas para estabilizar ou reverter danos físicos ou químicos de forma a não comprometer a integridade ou caráter histórico do documento. A atividade de conservação dos documentos envolve procedimentos de controle ambiental nos locais de guarda documental. O controle se dá sempre sobre agentes como a luz. A exposição do documento é prejudicial. Ele faz com que o documento se deteriore. Manuseio. O manuseio inadequado resulta na degradação provocada pela gordura das mãos. Temperaturas e umidade devem ser controladas porque elas aceleram a degradação. Tintas usadas na escritura são agentes de deterioração, principalmente quando eles são ferrogálicas que prejudicam o próprio papel. Micro-organismos como fungos, insetos, roedores são fatores de risco para os documentos. E, finalmente, a ação do homem. Usuários que furtam ou destroem os documentos exigem que a gente pense em sistemas de segurança. Agentes que podem causar danos graves e irreversíveis aos documentos. São esses que nós apresentamos. Em relação às atividades de conservação, nós temos que pensar em termos de controle de qualidade do ar, evitar tintas ferrogálicas, que são compostas com ferro e que enferrujam e aceleram o processo de degradação do papel. O manuseio de documentos deve ser feito com a utilização de luvas. Objetos metálicos como clipes, grampos e colchetes devem ser evitados. Comprometem o documento, devem ser substituídos por outros de plástico. Ambientes e higienização evitam o aparecimento de micro-organismos, fungos, insetos e roedores. E sistemas de segurança que evitam o furto e destruição dos documentos. As principais operações de conservação são desinfestação, que é um método que combate os micro-organismos de fumigação. A limpeza, que após o processo de fumigação, é utilizado pano, escova e aspirador de pó.
O alissamento é um método onde se colocados os documentos em uma bandeja de aço, expondo a ação do ar e a umidade. Posteriormente, o documento é passado a ferro. Finalmente, a restauração ou reparo, onde os procedimentos ideais são aqueles que aumentam a resistência do papel e fazem com que as agressões e envelhecimento natural não venham a prejudicar a legibilidade e flexibilização. Com esta última unidade, encerramos nosso curso e esperamos que tenha sido de valia e utilidade para vocês e que ele auxilie no momento do trabalho nos arquivos das instituições. Obrigada.